Você consegue ouvir quando o silêncio grita. Na Bahia, vilarejos inteiros mergulham num pavor inexplicável. Corpos mutilados, uivos na madrugada, pegadas impossíveis de explicar. O que começa como superstição, logo se transforma numa carnificina. E quando o governo envia o exército, a guerra deixa de ser contra monstros e passa a ser contra memórias enterradas. Criaturas ancestrais, pactos esquecidos e uma verdade que o Brasil nunca quis encarar. Eles não são lenda, eles têm nome e estão voltando. Você pode até apagar a história, mas o passado sangra. Durante muitos anos, a Bahia foi sinônimo de riso fácil, sol escaldante e noites dançantes embaladas por tambores. Mas ultimamente o riso havia se calado. Em Itaparica, uma vila onde o tempo parecia andar mais devagar, algo estranho começou a acontecer. E como sempre acontece com coisas estranhas, tudo começou com o silêncio. Primeiro foi o sumiço dos cachorros. 1, 2, depois uma matilha inteira de vira-latas que costumavam correr pelas ruas como donos do lugar. Depois vieram os sons, assovios finos no meio da noite, gritos que pareciam de gente, mas vinham de dentro da mata fechada. O povo que antes ria alto nas calçadas agora sussurrava. Algo estava errado. Ninguém sabia exatamente o que, só sentiam. Dona Lenira, que morava sozinha numa casa de barro na beira do mato, foi uma das primeiras a notar. Numa noite de terça, ouviu um estalo seco vindo do quintal. Pegou sua lamparina e caminhou até a porta e parou. No chão de terra batida havia marcas. Não de pés descalços nem de patas normais. Eram pegadas fundas, como se uma criatura pesada andasse sobre 2 pernas. Mas tinham garras, 4 dedos longos e um arranhão em curva na direção da mata. Ela trancou a porta, apagou a luz e se sentou no escuro. Rezou, mas não em voz alta, como se até as palavras estivessem com medo de sair. No dia seguinte, Lenira contou o que viu. E como acontece com histórias assim, uns riram, outros ficaram sérios. Mas ninguém olhou nos olhos dela. Era mais fácil ignorar. Não demorou até que outro sumiço viesse. Zé Pequeno, o pescador, não voltou da praia. Encontraram seu barco à deriva, com as redes rasgadas e vestígios de sangue no fundo da canoa. A polícia veio, tirou foto, fez boletim e foi embora. Provavelmente um tubarão, disseram. Mas Itaparica não via tubarões havia anos. Na escola, as crianças começaram a desenhar figuras estranhas, lobos gigantes, árvores secas, olhos brilhando no escuro. Uma professora sugeriu que talvez fosse influência de filmes ou videogames. Outra disse que era trauma coletivo, mas ninguém ousava perguntar diretamente aos pequenos. O que vocês estão vendo? As noites ficaram mais longas, ou pelo menos pareciam. O vento soprava de um jeito esquisito, como se carregasse um sussurro. A cidade, antes tão viva, estava imóvel depois do pôr do sol. Portas trancadas, janelas fechadas, luzes apagadas cedo demais. Seu Jorge, o dono do bar da esquina, deixou de abrir. Ele era o tipo de homem que nunca deixava de vender uma cerveja, nem em feriado. Mas agora fechava as grades antes das 7. Isso não é coisa de Deus, dizia, olhando para a mata como se esperasse que ela falasse com ele. Na rádio local, um apresentador tentava aliviar a tensão com piadas e samba antigo, mas dava para ouvir no fundo da voz dele o medo. E aí desapareceu num salto. A gravação viralizou. Sites de notícia espalharam com manchetes sensacionalistas. Homem ou monstro? Lobisomem na Bahia. Poucos acreditaram de verdade, mas ninguém zombou, não abertamente, porque no fundo todos sentiam. Mesmo sem dizer, o medo já estava morando ali, e a Bahia, que sempre foi barulho, agora era silêncio. Na manhã de uma sexta-feira abafada, o cheiro chegou antes da notícia. Era um cheiro espesso de coisa apodrecida, de carne aberta demais, sangue derramado em terra seca. Quem passou pelo sítio dos Ferreiras, a uns 3 quilômetros da vila, sentiu logo o estômago embrulhar. O primeiro a ver foi Chico Rato, que fazia entregas com sua moto. Ele parou na estrada de terra, estranhando o silêncio. Nem galo, nem cachorro, nem o mugido das vacas. Só o zumbido de moscas, muitas delas. Quando desceu da moto, já soube que algo estava errado. A porta da casa estava escancarada, e a porta dos fundos também. No quintal, havia uma trilha de sangue tão grossa que parecia tinta de parede. Ele seguiu devagar, com as pernas tremendo e o suor colando a camisa no corpo. Ao dobrar a esquina da casa, viu. Estavam todos mortos. A família inteira. Pai, mãe, 2 filhos pequenos e até a avó que mal saía da rede. Os corpos estavam rasgados. Não só mortos, mas despedaçados, como se tivessem sido atacados por uma fera enlouquecida. Um dos meninos ainda segurava um brinquedo de madeira. Estava encharcado de sangue, mas intacto. Os olhos dele, vidrados, olhavam direto para o céu, como se pedissem respostas que nunca viriam.
Chico vomitou, correu até a moto e foi direto para a delegacia. Mal conseguia falar, só balbuciava. Foi bicho grande demais. A polícia chegou 2 horas depois. Isolaram a área, tiraram fotos, fizeram perguntas que ninguém sabia responder. Os agentes tentaram racionalizar. Talvez um ataque de Jaguatirica, disse um, ou uma briga entre traficantes, sugeriu outro. Mas nada batia. A violência era desmedida. E as marcas nos corpos? Bem, nenhuma faca, nenhuma arma de fogo deixaria aquilo. Nem homem, nem bicho conhecido faria aquilo. E havia as pegadas fundas enormes indo em direção à mata. O medo, antes sussurrado, agora tomava conta das conversas, dos sonhos, das orações. Na vila, o povo trancava as portas ainda mais cedo. Igrejas lotavam, donos de bar colocavam cruzes sobre o balcão. Até os céticos começaram a perguntar: será? E então, no meio da noite seguinte, mais 2 ataques. Um casal sumiu no caminho da roça. O carro foi encontrado capotado, portas abertas, marcas de arranhões no capô, sem sinais dos corpos. Só sangue no banco traseiro e no vidro da frente, como se alguém tivesse sido arrastado para fora. Na rádio, o apresentador já nem tentava esconder o medo. Tem algo solto por aí e não é coisa desse mundo. O povo sabia, e o pior, não sabiam como parar. E assim, enquanto as luzes se apagavam mais cedo e o riso sumia das ruas, o cheiro de sangue pairava no ar. Não se via mais os corpos, mas o rastro estava lá, na respiração tensa, no olhar desconfiado e nos cochichos, que diziam o que ninguém queria ouvir em voz alta. Era lobisomem. Na segunda semana depois dos ataques, a vila já não era a mesma. A padaria passou a abrir só de dia. A escola suspendeu as aulas à noite. E até o padre, homem de fé inabalável, começou a benzer cada canto da paróquia com sal grosso. Ninguém mais dormia em paz. Ninguém mais andava sozinho. Foi nesse clima que Dona Cecília, uma senhora de 86 anos, resolveu falar. Morava numa casinha de pau a pique na beira da estrada, rodeada de gatos e lamparinas acesas o tempo todo. Diziam que ela via o que os outros não viam, e ela jurava que sim. Quando o repórter da rádio chegou, ela contou sua história. Já vi isso antes, muitos anos atrás. O povo com medo de sair de casa, igualzinho. O repórter cético gravava tudo. Mas a voz de Dona Cecília não tremia, nenhuma vez. Naquela época, chamaram um padre de fora. Ele fez uma missa na mata. Levou uma cruz de ferro. Um bicho apareceu, gigante, com os olhos vermelhos. O padre leu a Bíblia em voz alta e o bicho fugiu uivando. Mas ele nunca foi embora de verdade. Só esperou. O silêncio depois do relato era pesado. A senhora olhou direto nos olhos do repórter e finalizou: lobisomem é maldição. Não é só bicho não, é castigo. E castigo antigo. O áudio da entrevista viralizou nas redes sociais. Uns riram, outros se calaram. Mas muitos, principalmente os mais velhos, assentiram em silêncio. Era como se ouvissem uma lembrança que tentavam esquecer. A partir daí começaram a surgir outras histórias, fragmentos de um medo ancestral, sussurrado entre gerações. Um agricultor lembrou de uma história do avô, sobre um homem que mudava de forma nas noites de lua cheia e comia carne crua. Uma benzedeira contou que ouviu sua mãe dizer que quem fosse mordido por uma fera dessas virava fera também. E no posto de saúde, um enfermeiro jurou que um dos corpos do massacre tinha marcas de dentes. No centro da vila, colaram uma cópia ampliada do vídeo da criatura. Um aviso, talvez? Ou um grito de desespero. Crianças passaram a desenhar cruzes em suas mochilas, e nas redes sociais hashtags começaram a pipocar. Enquanto isso, no sertão mais profundo, mais ataques. Pequenos povoados sendo abandonados. Um ônibus escolar atacado na estrada. Um fazendeiro encontrado em pedaços no curral. Mas o que mais assustou foi o desaparecimento de um pelotão da polícia militar enviado para patrulhar a região. 10 homens. Nenhum voltou. O governo, pressionado, começou a agir. Helicópteros começaram a sobrevoar a área. Um ministro da Defesa apareceu brevemente na televisão, dizendo que medidas de contenção estavam sendo aplicadas. Mas o povo sabia ler nas entrelinhas. Ninguém sabia o que estava acontecendo. E mais uma vez, as noites se tornaram território do medo. O mato parecia respirar. Os galhos sussurravam. E os uivos, agora frequentes, soavam cada vez mais próximos. Enquanto o repórter da rádio encerrava sua transmissão noturna com voz trêmula, repetia o que muitos já sentiam no peito. Tem algo aqui que não devia mais existir. E talvez nunca tenha ido embora. O Brasil acordou em choque na manhã de segunda-feira. Os noticiários não falavam de outra coisa. 10 policiais desaparecidos sem deixar rastros. A última comunicação do grupo veio por rádio, pouco depois das 2 da madrugada. Estavam em uma estrada rural, indo em direção ao povoado de Morro das Pedras.
O som foi interrompido por estática. Depois nada. A partir dali, o medo deixou de ser uma superstição local. O caso virou manchete nacional. Talk shows, podcasts e programas de domingo tentavam decifrar o inexplicável. Entrevistavam especialistas em biologia, ufologia, criminologia, mas ninguém oferecia respostas que convencessem. Na Câmara dos Deputados, um político baiano levantou a voz. Estamos lidando com uma ameaça invisível, brutal e descontrolada. Nosso povo está sendo caçado como gado. E o que o governo faz? Envia patrulha. Isso é guerra. E precisamos tratar como tal. O vídeo viralizou. No dia seguinte, o presidente apareceu em pronunciamento relâmpago, ao lado de ministros da Defesa e da Justiça. Com um semblante duro, anunciou: a partir de hoje, está autorizada a Operação Silêncio Lunar. Enviaremos uma força-tarefa especial do Exército brasileiro para conter e eliminar a ameaça na Bahia. Foram convocadas tropas de elite, homens treinados para combate em selva. Veículos blindados, helicópteros e armamento pesado foram enviados ao estado. Os moradores da vila de Itaparica olharam espantados os comboios passarem. Tanques no meio da estrada, soldados com expressão fechada, rostos pintados, armados até os dentes. O comandante da operação era o coronel Samuel Rios, um homem de poucas palavras, mas com fama de resolver problemas com eficiência. Ele não acreditava em lendas, falava em insurgência, grupo extremista, ataque coordenado, até ver as imagens. Na primeira noite no acampamento montado nas proximidades da mata, o coronel pediu para ver tudo o que havia sido registrado até então. Vídeos caseiros, fotos, relatos. Passou horas trancado numa tenda analisando o material com sua equipe. Quando saiu estava pálido, mas não disse nada. Apenas ordenou: a missão é eliminar. Sem hesitação. Custa o que custar. Nos dias que se seguiram, os militares espalharam sensores térmicos pela floresta, instalaram câmeras de visão noturna e colocaram drones em patrulha constante. Algo, no entanto, incomodava o coronel. Apesar do controle, sentia que havia algo diferente naquela missão. Um tipo de presença. Algo que não era treinado para entender. E então um soldado trouxe uma informação inesperada. Um velho curandeiro, que vivia no mato, havia deixado um bilhete no portão do acampamento militar. Escrito com caligrafia trêmula, dizia: eles não são como os outros. Se querem vencer, não atirem primeiro. Escutem. O bilhete foi ignorado. A ordem se mantinha: encontrar, enfrentar e eliminar. Naquela noite algo ressuscitou. O acampamento militar foi montado em um descampado cercado por mata fechada, a cerca de 5 quilômetros da vila. Era uma clareira natural, longe o suficiente para evitar alarmar os moradores, mas perto o bastante para intervir rapidamente em caso de novo ataque. As tendas dispostas em semicírculo ficavam cercadas por torres de observação e cercas provisórias com sensores. O clima entre os soldados era tenso. Ninguém dizia, mas todos sentiam. Aquilo não era uma missão comum. Um deles, o cabo Fernandes, andava com o terço no bolso e olhava para a floresta, como quem espera ser olhado de volta. O sargento Dantas, mais velho, só dizia em voz baixa: já vi coisa demais nessa vida, mas nunca vi o mato tão calado. Às 21 horas, tudo estava quieto. O vento era grosso, quente, sem cheiro de chuva. Os drones faziam o reconhecimento aéreo e nada parecia fora do normal. Até 1h37 da madrugada. O primeiro alerta veio de um sensor de movimento no limite norte da mata. 3 sinais em sequência. O tenente que monitorava a tela pensou que fosse um animal, um tamanduá talvez. Mas o calor captado pela câmera térmica era grande demais. Humanoide, mas com altura estimada de mais de 2 metros. As ordens eram claras: não agir até a confirmação visual. Uma equipe foi enviada para checar. 4 soldados. Eles desapareceram do radar em menos de 4 minutos. O rádio ficou mudo. Só estática. O coronel Rios foi acordado de imediato. Em menos de 5 minutos, o acampamento inteiro estava em estado de alerta. Holofotes ligados, armas posicionadas, helicópteros prontos. O coronel correu para a torre de comando. As imagens não ajudavam. As criaturas não apareciam direito. Rápidas demais, sombrias demais. Mas uma coisa ficou clara: eles estavam cercados. E não eram poucos. O soldado, que conseguiu manter a calma, descreveu o que viu. Parecia um homem, mas com a pele escura cheia de pelos. Os braços eram longos demais, a boca era cheia de dentes e os olhos... Meu Deus, os olhos eram como fogo. Outro tentou lançar uma granada, mas foi arrancado do chão antes de puxar o pino. Um dos drones caiu do céu, como se algo o tivesse derrubado com as próprias mãos. No meio do tumulto, o cabo Fernandes viu uma coisa que ficou gravada em sua alma. Uma das criaturas parou por um segundo e olhou direto para ele.
Não atacou, apenas encarou. E havia algo humano naquele olhar. Como se dissesse, eu lembro de você. Os minutos seguintes foram infernais, mas o treinamento falou mais alto. O coronel organizou uma linha de defesa e usou os veículos blindados como barricada e mandou abrir fogo. Os tiros ecoaram pela mata. Um grito monstruoso cortou o ar. Algo foi ferido, talvez morto. E pouco a pouco o ataque cessou. Quando o sol começou a nascer, o cenário era outro. 17 soldados feridos, 4 desaparecidos. Uma criatura morta ou quase. O corpo estava em frangalhos, mas ainda pulsando. Tinha feições humanas e tatuagens. Uma delas, identificável, era o nome Jonas e uma data de nascimento. O mesmo nome de um jovem desaparecido meses antes. O coronel mandou guardar o corpo em uma câmara térmica improvisada. Ordenou silêncio absoluto. Nenhuma informação sairia dali. Ainda não. Mas entre os soldados algo havia mudado. A descrença tinha morrido junto com a escuridão. E a floresta agora parecia respirar. O dia seguinte ao ataque amanheceu cinzento, abafado, como se o próprio céu estivesse de luto. No acampamento militar, o clima era de alerta constante. Os soldados sobreviventes falavam pouco. Alguns não comiam. Outros só encaravam o horizonte, esperando que a mata se movesse de novo. O corpo da criatura abatida fora lacrado em um container refrigerado, mas mesmo ali dentro exalava um cheiro forte, metálico, como ferrugem misturada com terra molhada. Médicos e biólogos do exército foram chamados, mas nenhum conseguia definir exatamente o que aquilo era. As feições eram quase humanas. Quase. Mas os dentes, a musculatura, os olhos, algo ultrapassava a lógica da ciência. O coronel Rios andava de um lado para o outro, inquieto. Sua experiência em combate não o preparara para aquilo. Então, na terceira noite após o ataque, resolveu quebrar o protocolo. Mandou chamar o homem do bilhete. Seu nome era Jaci, um velho curandeiro que vivia sozinho numa cabana dentro da mata, longe de tudo. O exército já o monitorava havia dias por precaução. Quando o trouxeram, Jaci entrou no acampamento descalço calmo, com os olhos fundos e andar lento. Carregava uma pequena sacola de couro e cheirava a fumaça de erva queimada. Eu avisei, disse assim que parou diante do coronel. Rios não respondeu. Apenas fez sinal para que ele falasse. Jaci se aproximou da mesa onde o mapa da região estava aberto, passou o dedo por cima da linha do rio e parou num ponto. Esquecido, um vilarejo abandonado, marcado como assentamento Olho da Lua. Ali começou. Há muitos anos, antes do povo esquecer. O coronel franziu a testa. Começou o quê? A maldição. Jaci respondeu e começou a contar. Havia lido em pergaminhos antigos. Ouvira de seu avô, que ouvira de outro antes dele. O vilarejo havia sido fundado por escravos fugidos, que na fuga encontraram abrigo numa gruta sagrada, onde dormia uma entidade esquecida. Lá, em troca de proteção contra os senhores e seus capatazes, fizeram um pacto. A entidade os protegia, mas pedia sangue. Uma oferenda a cada ciclo lunar. Quando deixaram de cumprir o trato, a entidade puniu com fúria. Transformou os homens em feras, condenados a vagarem. O coronel ouviu tudo em silêncio. Era loucura, sim, mas diante do que tinha visto, daquilo que seu próprio homem descrevera, talvez loucura fosse não escutar. E como se mata isso? Perguntou por fim. Já se olhou fundo nos olhos do militar. Matando não resolve. Eles voltam. Eles lembram. Eles têm rancor. Rios cerrou os punhos. Essa não era uma opção. O povo estava morrendo. Ele precisava de uma solução prática agora. Mas Jaci continuou. Há uma raiz, um coração, um local onde o pacto foi selado. Se quiser quebrar a maldição, precisa ir até lá. E fazer diferente. Na mesma noite, o coronel reuniu sua equipe. Separou um grupo pequeno. Homens experientes, silenciosos, preparados para enfrentar a escuridão e os perigos que os aguardavam. Bons de mata. Partiriam ao amanhecer para o tal Olho da Lua. Talvez não encontrassem nada. Ou talvez encontrassem a origem de tudo. Antes de sair, Rios encarou o corpo da criatura no container mais uma vez. Havia algo na tatuagem que o incomodava. O nome Jonas. O rosto quase reconhecível. Os traços que pareciam humanos demais. E então entendeu o que Jaci queria dizer. Eles não eram apenas monstros, eram vítimas. Ou pior, eram gente transformada. Gente que carregava o ódio de séculos. Gente que fora esquecida. A floresta em silêncio esperava. O plano foi montado com precisão cirúrgica. O coronel Rios estudou mapas, rotas de fuga, ângulos de visibilidade e pontos cegos. A floresta seria o palco e a lua cheia, a testemunha. A emboscada aconteceria na próxima noite. Num vilarejo abandonado chamado Poço da Onça. Ruínas de casas de barro, chão rachado e uma igrejinha sem telhado que rangia com o vento.
Ali usariam o que sabiam contra o que não entendiam. Armariam iscas, sons simulados de humanos, calor artificial, sinais de presença. Queriam atrair os lobisomens, não apenas para lutar, mas para entender, para capturar, se possível, matar, se preciso. E, acima de tudo, identificar o Alfa, aquele que parecia comandar a matilha. O grupo selecionado era o melhor. O Tenente Moura, especialista em rastreamento noturno. A Sargento Lina, atiradora de elite com histórico de combate na selva amazônica. O Cabo Fernandes insistiu em participar. Queria respostas. E Rios lideraria pessoalmente. Era uma missão com começo, meio e quem sabe fim. O entardecer caiu pesado. O céu avermelhado parecia sangrar sobre os escombros. Os soldados se posicionaram em silêncio absoluto. O vilarejo virou armadilha. Câmeras escondidas, minas sonoras, drones estáticos, tudo cronometrado. E então ela apareceu. A lua cheia, alva e inteira, subia lenta no céu escuro. O ar ficou denso. A floresta calada demais. Nem insetos, nem folhas. Apenas expectativa. A 0013, o primeiro movimento. O sensor térmico captou uma silhueta. 2 metros de altura, vindo da linha do sul. Mais 2 do oeste. Depois 5, 10. Um semicírculo se formava. Rios murmurou no rádio. Estão cercando, esperem o sinal. Mas a espera durou pouco. Um uivo rompeu o silêncio. Longo, agudo, ancestral. E tudo começou. 2 soldados foram arrancados de trás de um muro. Um dos drones explodiu no céu. A matilha atacava como sombra viva. Surgia de todos os lados, pulando muros, rasgando cercas, derrubando árvores. A emboscada virou confronto direto. Lina subiu na torre da igreja e começou a atirar. 1, 2, 3 lobisomens caíram, mas levantaram como se a dor não os parasse. Fernandes usava granadas de luz para cegá-los por segundos. Segundos que valiam vidas. Moura coordenava os flancos. Mas foi ferido na perna por um golpe que abriu o músculo até o osso. Rios mantinha o comando, gritava ordens, cobria soldados, recuava, avançava. E então viu, no alto da escadaria da igreja, o Alfa, enorme, negro como a noite com olhos prateados. Mas não era apenas uma fera. Havia algo solene em sua postura, uma tristeza violenta. O Alfa desceu os degraus sem pressa. Os lobisomens recuaram, como se lhe abrissem caminho. E ele falou. Sim, falou. Vocês nos criaram. A voz era grave, rouca, rolando como pedra sendo arrastada. Os soldados congelaram. Rios sentiu o peso das palavras. Antes que pudesse responder, o Alfa continuou. Queimaram nossas casas. Roubaram nossas terras. Mataram nossos filhos. E agora querem nos apagar de novo? Lina, ainda na torre, hesitou. Apontou a mira, mas o coronel ergueu a mão. Espera. O Alfa avançou. Parou a pouco e encarou Rios. Isso é mais do que carne e osso. É memória. E vocês nunca quiseram lembrar. Rios deu um passo à frente, a arma em punho, mas abaixada. Olhou nos olhos da criatura. E pela primeira vez entendeu. A guerra não era só física. Era histórica. Era espiritual. Era o grito dos esquecidos. Mas então um estalo. Um soldado tomado pelo pânico disparou. O tiro ecoou. Rios ordenou o recuo. Granada de fumaça. Cortina tática. E a retirada começou. Caos. Sangue. Uivos. Mas antes de sair, Fernandes fez algo inesperado. Aproximou-se do Alfa e entregou algo. Era uma cruz de madeira, feita à mão. A mesma que tirou da mochila de um garoto morto semanas antes. O Alfa olhou, segurou e abaixou a cabeça. A matilha parou. Silêncio. Um pacto, uma trégua. O grupo conseguiu escapar. 4 feridos graves. Um desaparecido, mas vivos. Quando o dia nasceu, a floresta parecia quieta. Quieta de verdade. Pela primeira vez em semanas. E o coronel sabia. Aquilo não era o fim. Mas era uma pausa. Uma chance de entender. No hospital de campanha montado no centro de Itaparica, o coronel Rios sentou-se sozinho em uma das tendas, com os olhos fixos em uma foto sobre a mesa. Era antiga, desbotada, em preto e branco. Um grupo de trabalhadores rurais, cercados por mata, inchadas na mão, sorrisos cansados. Um deles tinha o nome Jonas, escrito na gola da camisa. O mesmo nome tatuado na criatura, que jaz agora em uma câmara subterrânea, monitorada dia e noite. Desde a emboscada, a vila estava em silêncio absoluto. Não por medo, mas por um respeito estranho. Os ataques cessaram. Nenhum novo desaparecimento, nenhum grito na mata. A lua cheia ainda pairava no céu, mas já não era ameaça. Era um lembrete. O coronel não dormia há 3 dias. Repassava cada imagem em sua mente. Os olhos do Alfa, as palavras ditas, a cruz de madeira recebida. Rios ouviu sem interromper. Pela primeira vez não questionava. O Alfa era o primeiro, aquele que selou o pacto. Ele não era o mais forte. Era o mais
ferido. O único que lembra de tudo, de quando eram homens. O coronel puxou um documento da gaveta. Era o laudo de uma investigação de 1963 sobre um massacre de quilombolas na região do Olho da Lua. Nunca divulgado. Apagado da história oficial. 30 corpos. Sumiço de terras, desaparecimento de testemunhas. O caso fora arquivado como conflito agrário, mas os descendentes não esqueceram. O sangue chamava sangue e a lua cheia só revelava o que sempre esteve lá. O Alfa ainda está vivo? Perguntou Rios por fim. Está, disse Jaci. Mas não como antes. Agora ele lembra quem foi e sabe que ele não é um experimento. Disse. É uma lembrança. Na madrugada seguinte, o coronel desceu sozinho até a câmara. O Alfa estava deitado, encolhido, os olhos fechados. Quando sentiu a presença, abriu-os. Eram calmos agora, tristes, humanos. Por que pararam? Perguntou o coronel. O Alfa não respondeu de imediato. Depois sussurrou. Porque um de vocês me olhou e não viu o monstro? Viu o homem? Rios assentiu. E pela primeira vez, não teve resposta pronta. E agora? O Alfa fechou os olhos de novo. Agora vocês decidem se querem lembrar ou esquecer mais uma vez. O coronel saiu da câmara com os ombros mais pesados do que nunca. Ele sabia o que vinha a seguir. O relatório oficial diria: missão cumprida. As câmeras seriam apagadas, as ordens reescritas e a história novamente esquecida. Mas ali, na Baía ferida e silenciosa, ele sabia. O Alfa estava certo. O passado nunca morre. Ele apenas espera ser lembrado. A vila voltou ao seu ritmo lentamente, como quem reaprende a respirar. As padarias abriram cedo outra vez. O rádio tocava forró ao entardecer. E os velhos voltaram a sentar nas calçadas, ainda que com um olho sempre na mata. Os ataques pararam. Oficialmente, a operação foi encerrada com êxito total. O exército recolheu seus equipamentos, desmontou o acampamento e partiu sem cerimônia. Levaram tudo, menos as perguntas. O coronel Rios foi o último a sair. Deixou um envelope lacrado com o padre local. Dentro, havia um pendrive e uma carta manuscrita. Se um dia voltarem, não escondam, ensinem. O corpo do Alfa nunca foi encontrado. Segundo o relatório interno, ele fugiu durante uma falha de contenção. Mas Rios sabia, ele o havia libertado. Ao entardecer, levou-o até o limite da mata, onde a luz da lua nascia entre os galhos. Não trocaram palavras, apenas um aceno. E o Alfa desapareceu entre as sombras como fumaça. Na praia de Itaparica, turistas voltaram. Crianças correram pela areia. Casais tiravam selfies com o pôr do sol ao fundo. Tudo parecia normal, mas algo não era. Fernandes, agora de licença, caminhava sozinho toda a noite, ouvindo os sons da floresta. Ainda não dormia direito. Ainda via os olhos e guardava no bolso a cruz de madeira. Certa noite sentou na areia, de frente para o mar. O céu limpo, estrelas brilhando. E então viu pegadas. Pegadas fundas, grandes, humanas demais para serem de animal, mas com garras. Iam até a borda da água e paravam ali. Ele olhou ao redor. Nada, mas sabia. Não acabou. Na rádio, o locutor encerrava sua transmissão com uma frase que antes usava para brincar. Agora soava como aviso. E lembrem-se, na Bahia, tudo acontece às vezes, até o que a gente prefere esquecer. O som do mar suave engolia a noite. Mas entre as ondas havia um ritmo, como uma respiração, como um chamado. A paz havia voltado, mas era uma paz que assustava.